Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Olá, professores da rede e você que nos assiste porque gosta sempre de conhecer mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento à cultura do solo do Campo à Cidade. Eu sou a professora Sumaia, estou aqui com a Natália. Olá, Natália, tudo bem? É verdade, já tô. E a gente vai falar do nosso aprofundamento aí, tá certo? Mas antes, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, de 1,60 m de altura, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, estou com os cabelos soltos, estou usando uma blusa cinza, uma jaqueta jeans, calça jeans e tênis, tá certo? Uso óculos. E o meu óculos é quadradinho de armação escura, tá certo? Bom, então agora sim vamos começar a nossa aula. Qual é o momento que nós estamos? Qual é o título da nossa aula aí aparecendo para vocês? Atividade 4. A gente está no momento da sistematização da nossa unidade curricular, o indivíduo e o ambiente. Tá? Unidade curricular 1. Componente curricular que nós estamos, transformações do solo. Certo? Simbora, pessoal! Então, a gente tem aí as habilidades do currículo paulista aparecendo para vocês, tá certo? E os nossos eixos estruturantes. A nossa habilidade do eixo estruturante de agora é MFCNT 03, MIFCNT 11, tá certo? Para a gente trabalhar nesta aula. Agora, momento de você pausar o vídeo e pegar o seu diário de bordo, fazer as anotações da data que você está assistindo essa aula, o nome e o título da aula, as informações mais relevantes aí dessa aula, as eventuais dúvidas que vocês possam ter para levar aos seus professores e, claro, não esqueçam de avaliar ao final da aula com o QR Code, tá certo? E às vezes eu esqueço de avisar, mas eu já aviso logo no começo, tá certo? Bom, e claro, não podemos nos esquecer também de uma novidade aqui no Centro de Mídias, que é o quê? A educação antirracista, né? CMSP na educação antirracista. São aulas aí que passam não só pelos aprofundamentos, mas pelos componentes curriculares. Acessem pelo QR Code, que tá aparecendo, eu sempre erro o lado do QR Code, gente. O QR Code tá aqui, tá certo? E o link, tá certo? Eu sempre erro, não adianta, né? Porque é trocado na TV, parece que eu tô olhando no espelho e nunca dá certo. Mas enfim, para vocês aí aparecendo, não esqueçam, tá? Depois dessa aula. Então tem aulas, inclusive, de aprofundamentos como transformações do solo. A nossa aula, por exemplo, a próxima aula que a gente vai ter, que é a aula de finalização da atividade 5, é uma aula que ela vai aparecer aí para vocês também nesse canal, tá certo? Justamente porque é uma aula que vai abordar essas questões tradicionais de povos tradicionais, povos originários, tá certo? Bom, gente, vamos lá para nossa aula, então. Já começou, né? Já começou. A atividade 4, sistematização, o que a gente vai ver? Lembrando que nossa proposta era estudar sobre a acidez do solo. Então, a gente vai falar aí sobre estudo de caso, morangos do seu João e o pH no Enem. Então, a gente vai trazer aí para vocês observarem, né? E nesse ano também eu já dei uma olhada no Enem que caiu e eu já vi também muita coisa que nós conversamos aqui nos aprofundamentos. Olha que interessante, tá certo? Então, a gente está aí sempre em pé de igualdade, trazendo informações que são informações que é para o nosso crescimento como cidadão, principalmente. E aí, esse conhecimento atrelado às ciências da natureza, ciências humanas, como é o do aprofundamento de vocês, trazem bastante essas relações importantes e que também caem em provas como o Enem, beleza? Bom, vamos lá. A gente vai fazer uma retomada rápida do que a gente viu na atividade 4, tá? Então, o que nós começamos a falar lá na introdução? A cor mais predominante, a gente falou sobre as hortênsias, né? E aí a gente viu que a cor mais predominante é o azul,
indicativo do solo ácido, características do solo brasileiro, por isso que é essa intenção. Mas a gente pode manipular este solo e fazer com que a hortênsia fique rosa, fazendo o quê? Trazendo aí substâncias alcalinas para o solo, tá certo? Então, essas substâncias alcalinas ou básicas, ali em contato com o solo, vai promover variações na coloração, no processo de inflorescência dessa flor, dessa planta. Aí eu falando errado, né? O professor de biologia vai ficar bravo. Então, para vocês terem uma noção de modificação que pode ser realizada aí nessa espécie. Lembrando que a própria hortênsia, existem aí 80 espécies, a gente falou lá na introdução. Lógico que cada espécie pode não são todas elas que vão ser modificadas por ações do solo. Algumas, inclusive, para cultivar, precisa de situações específicas e talvez aqui no nosso solo ou com as condições climáticas que há, dependendo do local, elas não ficam tão bem propícias também. A gente viu que é uma planta que é natural lá do Japão, tá certo? Que foi inserida aqui como planta ornamental e que é muito bonita. E que, inclusive, né, algumas pessoas são agraciadas pelo seu nome. Eu tenho uma amiga chamada Hortência, né, e acho lindo. Bom, mas vamos continuar aí. Também falamos sobre os 3 tipos de definições de ácido que eu trouxe aí para vocês se aprofundarem, deixei aí para vocês como atividade. Como é que a gente identifica um ácido por Arrhenius? Como é a definição de um ácido por Bronsted-Lowry, onde eu comentei que essa é a que a gente mais utiliza para as definições de ácido base, para serem trabalhadas aqui no nosso aprofundamento, no cálculo de pH que nós entramos na aula na sequência. E também existe a definição de Lewis, que é uma definição mais ampla, que inclusive pode ser incorporada dentro da química orgânica, quando você não fala de substâncias ácidas orgânicas, né? Existem substâncias ácidas, como que ela pode ser definida ácida sem ter a função ácida orgânica? Existe isso? Existe, tá certo? Mas a gente pode definir utilizando, tem espécies que você fala, isso aqui é um ácido de Lewis, é uma base de Lewis, a gente vai estar olhando pares de elétrons. Então, eu não preciso do hidrogênio aí, como eu coloquei para vocês. Para Arrhenius e Bronsted-Lowry, eles precisam ter hidrogênio envolvido aí nas fórmulas químicas presentes, tá? Já para Lewis, não. Beleza? Bom, visto isso anteriormente, a gente também começou a ver sobre equilíbrio iônico da água. Então, eu trouxe para vocês a equação da água. Essa equação é uma equação de equilíbrio. O que é equilíbrio é demonstrado pela seta dupla. Então, a gente tem aí a equação 2H2O, aí a seta dupla, depois H3O+, mais OH-. Lembrando que o H3O+, é um cátion, por isso o sinal de mais, e o OH- é um ânion, tá certo? E eles têm nome, o cátion hidrônio ou hidroxônio, H3O+, e o OH- é o ânion hidroxila. Tem alguns lugares que escrevem oxidrila, tá, gente? Então, eu tô falando aí como eles podem ser encontrados. Então, se você, por acaso, pega um livro didático e se depara com esse nome, não é algo diferente. São formas diferentes de escrever a mesma coisa. Tá certo? Bom, então, continuando lá na nossa imagem, que tem aí da água sofrendo a sua autoionização, ou seja, ela se ioniza, produz esses íons, tá certo? E aí, a gente tem aí a equação, a expressão, na verdade, né? Da constante de equilíbrio, conhecida como Kw, que é a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, tá certo? Bom,
a gente viu que isso daí também pode ser conhecido como produto iônico da água, tá certo? Ai, desculpa. Bom, então voltando, o produto iônico da água é o produto dos íons da água, que é o H3O+, e o OH-. Bom, o KW, ele tem um valor, vocês lembram disso que a gente viu na aula, que eu passei um vídeo para vocês aí que eu fiz com o professor Alexandre, que é de um outro aprofundamento, professor de matemática aqui do Centro de Mídias. E aí, o que eu mostrei para vocês? Que o KW tem um valor de 1 vezes 10 a menos 14. E esse valor é dado quando as concentrações aí dos íons são constantes. Mas essas concentrações, elas podem variar. E aí eu trouxe para vocês na última aula um simulador lá do FET, onde eu mostrei para vocês lá, por exemplo, do vômito. Vocês lembram que era o último que eu coloquei lá? E aí a gente viu que a concentração de H3O+, eu lembro, é 1 vezes 10 a menos 2. E a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos... Era, né? 1 vezes 10 a menos 12. Se a gente multiplica pela equação do KW, então eu vou pedir para mostrar de novo na telinha, o KW é igual aí a concentração de H3O+. Então você colocaria aí 1 vezes 10 a menos 12 no lugar desse parêntese, menos 2. E vezes 1 vezes 10 a menos 12 no lugar do OH-. Quando você faz essa conta, você vai chegar no valor de KW de 1 vezes 10 a menos 14, tá certo? O que você quer dizer com isso, Sumaia? Eu quero dizer que essas concentrações, elas são iguais ou, se uma aumenta, obrigatoriamente a outra baixa. E se essa daqui abaixa, a outra tem que aumentar. Então, elas se contrabalanceiam sempre com o valor máximo de 1 vezes 10 a menos 14. Tudo bem? É isso que eu quis dizer. Bom, depois também comentei com vocês que em algumas relações para o solo, a gente vai ter também os medidores de pH. Então, os medidores de pH, a gente vai ter aí um pHmetro de solo que você pode colocar diretamente no solo, ou a gente pode fazer testes em soluções usando o papel indicador universal, tá certo? Trouxe para vocês exemplo do papel indicador universal. Eu coloquei lá usando o simulador do FET também com vocês. Vocês estão lembrados? Se não, volta lá nas aulas anteriores e dá uma busca lá para vocês assistirem lá pelo menos o pedaço da aula que está lá do indicador sendo utilizado. Bom, para essa aula, né, de sistematização, a proposta aí é um estudo baseado em um problema, né? As soluções de problemas nos ajudam a entender melhor e ver o quanto a gente aprendeu sobre o assunto. Então, a proposta aí é um estudo de caso. E o estudo de caso que está lá no mapa, seguindo, né, o material de apoio aí que o professor recebe. Então, pessoal, a gente vai fazer o estudo de caso. Essa é a proposta, então, que eu havia falado. Então, como podemos ajudar o seu João a cultivar adequadamente os morangueiros? Então, nós temos aí, seu João possui uma pequena propriedade rural na cidade de Jarinu, em São Paulo. Tradicional região produtora de morangos. Sabendo que sua netinha, Alice, gosta muito da fruta, resolveu cultivá-la em seu sítio. Como não conhecia muito sobre o assunto, perguntou ao seu vizinho, seu Antônio, produtor e fornecedor de morangos para os supermercados da região. Bom dia, seu Antônio. Como vai? Vou plantar alguns moranguinhos com minha neta, mas não sei como começar. Será que você pode me ajudar? Bom dia, seu João. Tudo bem? E a família? Claro!
Vou te emprestar um livro que fala tudo sobre o cultivo de morangos. Então, nesse momento, né, da proposta aí para a nossa sistematização, é o momento que vocês vão fazer pesquisas sobre morangos, tá? Então, que foi exatamente o que o seu João fez, né? Ele foi atrás de quem conhece, e quem conhece falou assim, olha, dá uma lida no livro e quando você tiver dúvidas, vem falar comigo, né? Porque aí no livro vai estar falando mais especificamente sobre os assuntos a respeito de morango, espécies de morango, formas, talvez insolação, localização, região, quantidade de água que se deve colocar no morangueiro diariamente ou semanalmente, né? A frequência, então, da irrigação, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar, tá certo? Então, o livro vai trazer informações importantes. Então, não é porque ele não podia ter falado, o seu Antônio já não podia ter falado, é só fazer isso, isso, isso. Não, porque é só fazer isso, 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 se o solo for diferenciado entre o seu Antônio, que já cultiva morangos e que, portanto, já tem um solo mais específico para isso e que leu o livro e se aprofundou, né? Falar para o seu Antônio fazer daquela forma, o solo pode não dar certo, porque não é o mesmo solo. Ele vai ter que preparar esse solo para receber o cultivo do morango. Ó, a gente já está falando de solo um bom tempo, falamos da variação do pH do solo, o que isso influencia na hortência, na coloração, mas isso também vai influenciar em cultivo de algumas espécies, né, de plantas. Lembra lá na aula de introdução que eu falei para vocês montarem um quadro para ver que espécies são melhores cultivadas entre solo ácido e solo básico. Se você fez essa atividade e já viu algumas espécies e entre elas estavam os morangueiros, você já tem uma noção de como deve ser o preparo para a terra do seu João. Só que quando a gente fala no preparo da terra que o seu João está fazendo, ele primeiro precisa conhecer ao menos qual é o pH do seu solo. Tá certo? O que já tem plantado, ou se não tem nada, ele vai partir do zero, vai ter que cortar lá a grama que tem e começar o plantio. Vai precisar de uma estufa? Tem muita radiação solar ali incidindo sobre, né? Ou ele vai ter que fazer uma região diferente. Então, ele tem que começar a pensar. E esse é o nosso problema. Então, a gente está aqui justamente para fazer esse estudo de caso, pensar em como solucionar, como se nós fôssemos justamente o seu João, ou vamos ajudar o seu João, beleza? Continuando então aí a nossa ajuda, né? Como que a gente pode ajudar? Seu João voltou muito animado para casa com o livro de seu Antônio e começou seus estudos sobre o cultivo do morango. Providenciou tudo o que precisava para iniciar o plantio. Seguiu todas as orientações do livro. Plantou com muito amor, pensando em sua netinha que iria saborear os deliciosos morangos. Mas as semanas se passaram e nada de morangos. Foi quando viu no programa de Domingo Solo da Gente a reportagem que falava de um tal pH do solo e que seria importante testar o solo para saber se as condições para o plantio eram adequadas. E foi exatamente o que ele fez. Então ele leu o livro e aí dentro do livro mostrou a forma de cultivo e ainda não falou do pH, ou ele não se atentou à questão do pH. Né? Então são várias informações que pode ver e a gente precisa. Então se alguém nota escrito ali, mas não sabe o que significa, passa batido. Então por isso é importante a gente conhecer algumas coisas que são estão relacionadas ao nosso conhecimento,
na educação básica, para que a gente possa ter um entendimento melhor daquilo que nós estamos lendo. Pode ser também que o livro não estava escrito sobre o pH, estava partindo de alguém que já está com o solo preparado, o que mais ele precisava para entender de morangos, tá certo? Então, a gente não está com o livro na mão, né? Então a gente não pode falar a respeito. Mas ele percebeu que não estava, qual foi o primeiro problema? Ele viu que não brotava, não tinha morangos, e aí ele parou para assistir um programa do qual falava justamente, abordava o que estava acontecendo lá com ele. E aí ele realmente observou e foi se atentar a isso, tá? Então vamos voltar ali para a história. Depois de alguns dias, recebeu pelo correio o resultado do teste, que dizia que o seu solo era alcalino. Diante dessa informação, investigue o que deveria ser feito. Qual a faixa de pH ideal para os morangueiros? Que tipo de solo preferem? Além disso, o solo deve ser úmido ou seco? Caso seja possível, procure conversar com técnicos responsáveis por esse tipo de análise do solo. Quais profissões poderiam auxiliar a resolver o problema? Então percebam aí que a gente pensa em profissões que lidam com o solo, depois a gente traz aí a relação do que a gente já aprendeu, tendo como base o entendimento de que um solo alcalino está acima de 7, que é neutro, dentro da escala do pH, então a gente pode ter como base: os morangos não cresceram, pH alcalino será que é o problema? Se sim, então a gente precisa acidificar esse solo. Quais são as substâncias que podem acidificar um solo? A gente não vai jogar ácido no solo, né, gente? Mas existem substâncias que a gente coloca sobre o solo para tentar para promover o aumento ou a diminuição desse pH. No caso dos solos aqui no Brasil, a gente viu que eles são ácidos. A gente geralmente faz a correção para aumentar o pH. Né, eles já são abaixo de 7, que é o pH ácido, lembrando. Então, a gente vai fazer essa correção para aumentar o pH. E a gente geralmente faz o processo chamado de calagem do solo, tá? Para alcalinizar. Já para acidificar, já é processos diferentes, substâncias químicas diferentes, que tá aí para a gente estudar qual é a melhor. Tá certo? Então, claro que se você vê programas ou livros que falem sobre solo, a gente vai ter essa abordagem aí da melhor forma para o solo, uma forma mais natural possível. Será que se a gente plantar aí alguma espécie específica de planta, pode fornecer ou trazer essa acidez ao solo, melhorando aí a qualidade? E aí plantas também que ajudam a enriquecer o solo no sentido de fornecer mais nutrientes necessários para o crescimento de morangueiros. Olha que interessante também ter essa ideia de ver essa composição do solo, tá certo? Bom, e aí a gente vai para uma questão aí que eu trouxe para vocês. A questão do Enem, né, é uma questão do Enem de 2018, portanto recente. A questão 121. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de uma fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes.
Com isso, a planta não cresce adequadamente para promover benefícios para a produção agrícola. É recomendada a remediação do solo utilizando calcário, carbonato de cálcio, CaCO3, a fórmula. Bom, essa é a introdução aí. Bom, essa remediação no solo, ela vai promover o quê? A diminuição do pH deixando o solo fértil. Lembrando que pH diminuto é pH ácido. E ele quer colocar calcário, né, gente? Vamos lá. Solubilização do alumínio ocorrendo a sua lixiviação pela chuva. Vai dissolver o alumínio carbonato de cálcio? É isso que está comentando. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. Nem vou continuar falando, gente. Vai produzir alumínio no solo. Nem vou entrar no mérito aí de discussão dessa questão. Reação do carbonato de cálcio com íons alumínio formando alumínio metálico. De novo, formando metal, gente. Fora de cogitação aí. Aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínios menos disponível. Menos disponível significa que eu não vou ter tanto íons alumínio para reagir com a planta, as células da planta, e aí não tenho essa toxidez aí aumentada. Gostei dessa questão. Aquelas que tem metal sendo formado, gente, você já tira de letra, porque não vai acontecer isso no solo. Tá certo? Bom, então tá aí só as respostas, só as perguntas para a gente analisar. Diminuir o pH vai fazer com que o solo fique mais ácido. Carbonato de cálcio é uma substância que a gente utiliza para alcalinizar o solo, ou seja, aumentar o pH e não diminuir. Então, letra A, riscada. Letra B, solubilizar o alumínio ocorrendo lixiviação. Não vai solubilizar porque ele já está na forma iônica, tá? Interação do íon cálcio produzindo liga metálica ou alumínio metálico, como estão nas letras C e D, fora de cogitação. Então, restou para a gente a alternativa E, que é a resposta correta. Aumentar sim a alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Tá certo, pessoal? Olha só, e recentemente caiu uma outra também que fala exatamente sobre essa relação de pH no solo. Também mais recentemente, e essa interação aí. Olha como os nossos aprofundamentos também estão aí nos ajudando a fazer provas como a do Enem. Bom, proposta para o nosso desdobramento aí mais para frente, levantamento de hipóteses e, claro, sempre colocando aí o desafio dos escape rooms que a gente precisa aprender. Na próxima aula a gente vai fazer a atividade 5 e a gente viu nessa aula o estudo de caso do seu João e falamos sobre pH no Enem. Pessoal, eu fico por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Obrigada pela participação. Não esqueça de avaliar a aula, lembrei hoje, tá certo? E até mais. Tchau, tchau.